Ter ou não ter expectativas sobre as pessoas? Eis a questão. E sobre você? Você tem expectativas? O que pode definir se essas expectativas farão bem para os seus relacionamentos interpessoais e para a condução dos seus objetivos? É sobre isso que iremos falar hoje. Meu nome é Ângela Bento e é um prazer ter você de volta no nosso canal A Renovação da Mente no seu dia a dia. Mas de que forma entender um pouco sobre as expectativas pode fazer uma diferença nessa renovação da mente, nessa condução das nossas vidas? Simples. Ao entendermos a maneira correta de termos ou não expectativas sobre alguém, nós faremos com que os nossos relacionamentos interpessoais sejam mais leves, mais assertivos. Por quê? Porque quando temos expectativas erradas, baseadas em conceitos que nós acreditamos serem corretos, nós colocamos um peso, um fardo sobre a vida das pessoas. E claro, colocamos um peso e um fardo sobre as nossas vidas também, quando temos expectativas superestimadas ao nosso respeito. Tudo isso pode ser desencadeado por crenças, por sabotadores, por valores distorcidos que foram arraigados ao longo da nossa vida. E nós podemos estar fazendo isso com os nossos filhos, com os nossos alunos, maridos, pais, com os nossos amigos, pessoas ao nosso redor de uma maneira geral. Por isso, é totalmente relevante entender de que maneira você está gerenciando isso. Ah, Ângela, mas ter expectativas boas é uma coisa boa. Significa que nós acreditamos no potencial do outro. Bom, então vamos lá, já que falamos em potencial. Qual é o potencial do outro? Você sabe? Você tem noção de quais são as competências, quais são os valores, qual é o potencial? O que aquela pessoa ou essas pessoas que são do seu convívio precisam desenvolver para que elas tenham sucesso na vida? Será que o que elas têm que desenvolver é exatamente o que você precisa desenvolver ou precisou desenvolver na sua jornada para obter êxito? Você obteve êxito nessa sua jornada até agora, na sua vida? Se não obteve, o que será que ficou faltando? Claro que isso é um leque muito grande, mas nós vamos centralizar isso hoje nessa questão de competências e nessa questão de expectativas e de quanto elas podem influenciar negativamente. Vamos aqui falar sobre competências. O Messi é um excelente e um grande jogador, particularmente sou fã dele. Será que o Messi é um bom jogador de basquete? Será que ele conhece algum fundamento de basquete? Hein? Mas no que isso tem a ver com o talento, com o sucesso, com o resultado que ele tem na vida como jogador de futebol? Nenhum, não é verdade? Então seria uma coisa totalmente esquisita, totalmente fora da casinha, se alguém dissesse assim para ele: Messi, você precisa aprender a jogar basquete, você é um péssimo jogador de basquete. Talvez ele dissesse assim: como assim? Mas eu não preciso de jogar basquete para eu desenvolver bem as minhas aptidões, os meus talentos naturais, os meus dons. E isso é a mais pura verdade. Dentro desse exemplo e dessa analogia, eu acho que fica bem claro para você que muitas vezes nós queremos fazer com que o outro aprenda coisas que ele não vai precisar. E por que nós fazemos isso? Porque nós entendemos, numa perspectiva nossa, exclusiva, de que para ele ter sucesso ele tem que desenvolver aquele talento. Mas não é assim que acontece. E nem quando alguém quer que você desenvolva um talento que você fala: meu Deus, mas por que eu preciso de fazer isso? Eu não quero, eu não gosto disso. Isso não vai fazer diferença na minha vida. E vem alguém e diz: vai fazer diferença sim. Um dia você vai precisar, você precisa. Claro que nós não estamos desconsiderando algumas situações em que é importante aprender uma ou outra coisa. Eu estou falando de desenvolver talentos que você não tem e que pode estar sendo um fardo e que estão exigindo. Às vezes o nosso chefe exige, às vezes o nosso amigo exige: você tem que ser mais assim, você precisa de ser mais daquele jeito. Quem disse que você precisa ser? Partindo de que pressuposto alguém está ditando uma regra para você? Você tem talentos e competências ímpares. Deus te fez com particularidades que só Ele sabe. E Ele te conhece muito bem. Mas você também pode se conhecer muito bem.
E a partir de se conhecer, você também vai começar a ter algumas percepções diferentes acerca do outro e vai começar a lidar também de maneira diferente nas suas relações. Isso vai ser muito bom. Veja bem, existem pessoas que reagem um certo tempo. Já ouviu? Tem gente que fala assim, nossa, aquele ali para morrer de repente demora 3 anos. É uma forma de dizer que a pessoa demora bastante para responder a um estímulo. Mas isso não é porque ele não tem competência, é porque o tempo de reação dele é de um jeito. E quando você entender isso da maneira correta, você vai parar de pedir para essa pessoa fazer tudo rapidinho, chamar ele de lesma, dizer que nem adianta pedir, porque aquilo é uma tartaruga, nem vai resolver o meu problema. Pode ter certeza que a maioria das pessoas que tem esse perfil, esse padrão de comportamento que requer um pouco mais de segurança e de tempo para desenvolver uma atitude, vai fazer uma entrega excelente se você entender e dar as condições para ele. É por isso que conhecer sobre esses padrões vai fazer com que você tenha as expectativas certas sobre o outro e sobre você. E aí quando alguém disser assim, nossa, mas você é uma pamonha mesmo, hein? Nossa, mas você faz tudo rapidinho, por que não para pensar um pouco? Porque tem gente que se incomoda com a rapidez com a qual você, ou eu, ou qualquer outra pessoa desenvolve as suas atividades. Mas isso também tem a ver com os padrões de comportamento. Você fala demais, né? Você fala de menos, não é? No que isso é relevante? No que isso vai fazer a diferença no final, no resultado dele? Sabe só quem pode dizer isso? Ele mesmo. Porque é ele quem está vestindo a sua pele. Ele é quem sabe no que aquilo está influenciando positiva ou negativamente nos seus resultados. Conhecer, saber exatamente quais as competências que você tem e que o outro tem e que podem ser desenvolvidas, vai evitar muitos transtornos. Quando nós exigimos demais de um ou de outra pessoa, ou mesmo de nós geramos frustrações, decepções e principalmente afastamento. Sabia que muitas famílias estão se afastando, pais de filhos, maridos de esposas, esposas de maridos, enfim, de uma maneira geral, justamente por essa carga muito pesada que às vezes nós infligimos na vida dele, por exigir coisas das quais eles não são capazes de oferecer, ou por às vezes exigir algo que ele pode oferecer, mas não da maneira como você está fazendo. Isso faz sentido para você? Eu amo falar sobre os padrões de comportamento, sobre os perfis comportamentais, porque isso literalmente mudou a minha vida e os meus relacionamentos. E as expectativas erradas foram uma das grandes causas de problemas que eu tive com minha filha. Eu queria que ela tivesse um padrão de comportamento que era diferente do meu, mas que eu achava que era o ideal. Ela até poderia ter esse padrão de comportamento, só que do jeito dela. Mas eu entendia que só do meu jeito era a forma correta. Você já passou por isso? Tem alguma situação aí na sua vida em que você acredita que só do seu jeito é o jeito certo e que o outro está fazendo tudo errado? E você precisa de mostrar para ele qual é o jeito certo. E aí você está drenando uma energia dele enorme, fazendo com que ele esgote. Existem pessoas que às vezes são levadas à depressão por você, por mim. Já aconteceu hoje, graças a Deus não mais. E graças também a essa percepção, a esse conhecimento que eu obtive. Existem pessoas que realmente acreditam que não tem valor nenhum. Porque todo mundo, todas as pessoas ao seu redor insistem em dizer que ele tem que fazer desse jeito, que ela tem que fazer daquele outro jeito. Aí você olha para você e fala, eu não consigo, eu só consigo fazer desse jeito, mas desse jeito não agrada as pessoas. E será que agradar a todo mundo é o que você precisa fazer? É o que eu preciso fazer? Será que atender às expectativas daquele que não te conhece, ou atender às expectativas de você, as suas expectativas sem se conhecer, é um caminho saudável para os seus resultados? Certamente não. Hoje eu estou te chamando a atenção para isso. E eu quero, nos próximos vídeos, dar sequência a esse tema, falando um pouquinho sobre como você pode conhecer as pessoas ao seu redor,
sabendo algumas das características que eu vou te ensinar. Nós vamos conversar aqui um pouco e vai ser um tempo muito bom. Hoje, a ideia era já começar a despertar em você esse interesse para como você está conduzindo esses seus relacionamentos e o seu nível de expectativa. Sobre você, volto a dizer, e sobre as pessoas. Você acha que isso faz sentido? Será que você tem colocado um peso na sua vida e na vida das pessoas? Ou tem depositado expectativas corretas, assertivas, porque você as conhece, porque você se conhece? Qual é a resposta que você tem para essas perguntas? Você gostou desse vídeo? Então curte, compartilhe com outras pessoas e avise-as de que o nosso próximo vídeo vai te fazer partir por um próximo nível de relacionamentos por meio de conhecer como que esses padrões podem estar influenciando na sua vida. Que você tenha um excelente dia!